Oi, oi, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Este é o Band Placar, oferecimento BandBet. Você acompanhou aqui no YouTube o Jogo Aberto e agora a gente fala um pouquinho mais dos destaques desta quinta-feira no futebol do Brasil e no futebol do mundo, começando com a Copa do Brasil, terceira fase da competição. Nesta etapa entra o Flamengo, que vai encarar o Botafogo da Paraíba em São Luís, no Maranhão. O Botafogo vendeu o mando de campo, aliás, se eu não me engano, foi a maior venda de mando do futebol brasileiro, né? Exatamente. E aí o Flamengo, para esse jogo, o Felipe Luiz programou um time alterado. A Arrascaeta não viajou, o Rossi, o Pedro, para fazer esse controle, né, Bernardo, da questão física dos atletas nessa temporada puxada. O Flamengo tem um Mundial batendo na porta já. Exatamente, Aline. Boa tarde a você, boa tarde a quem nos assiste. Primeiramente, é importante falar que o Flamengo estipulou como prioridade, isso no microfone pelo diretor técnico de futebol, José Boto, o Campeonato Brasileiro como grande prioridade. Mais até do que a Libertadores da América, lembrando que o Flamengo ganhou a Libertadores em 2019 e 2022 e não vence o Campeonato Brasileiro desde 2020. O técnico Felipe Luiz poupa uma série de jogadores. Se tem um setor do campo em que o Flamengo vai com uma força grande, é o miolo de zaga. Devem jogar Léo Ortiz e Danilo, né? Devem ser os jogadores nesse setor do campo. Aí nas laterais, 2 reservas. O Varela jogando pelo lado direito e o Ayrton Lucas, que foi titular na partida contra o Corinthians, porque o Alexandre estava machucado. Pelo lado esquerdo, o goleiro será Matheus Cunha. Dupla de volantes, também reservas, com o Alan e o Everton Araújo. Lembrando que o De La Cruz e o Pulgar foram poupados pelo técnico Felipe Luiz. E daí para frente é um mistério, a gente não sabe como o Flamengo vai jogar. O Felipe Luiz provavelmente já saiba disso, mas daí para frente é um mistério. De repente, o Bruno Henrique assume lugar do Pedro, né? O jogador que vem já com 4 gols no Campeonato Brasileiro. O Flamengo vai enfrentar o Botafogo, que é um time de Série C. Aliás, faz tempo que disputa consecutivamente a Série C. O técnico é o Antônio Carlos Zago, que dirigia o Strongest da Bolívia, fez nome na Bolívia, aliás. Dirigiu o Palmeiras já, inclusive, e é o técnico do Belo, que tem como centroavante o Henrique Ceifador. O Henrique Dourado, que jogou no Flamengo em 2018, foi o antecessor do Gabigol. E perdeu a final do Campeonato Estadual pro Souza, né? Pro Souza, time do nosso querido Yuri Queiroga, né? Campeão paraibano, mais uma vez, o time do Souza. Então, até por isso, o Belo traz o Antônio Carlos Zago para tentar uma boa campanha na Copa do Brasil. Você vai apontar a sua câmera para esse QR Code que está aqui em cima de mim e vai ter acesso às melhores oportunidades do mercado que eu vou mostrar agora para você. Em Copa do Brasil, mostrando para você na tela agora. Tem uma combinadinha aqui em BandBet Multiplica com o Flamengo vencendo o primeiro tempo, vencendo o jogo com mais de 3,5 gols na partida, ou seja, uma goleada rubro-negra, pagando R$ 4,30 na BandBet contra R$ 3,60 no mercado. Ou seja, é claro que vale uma fezinha para esse jogo na BandBet. Você aponte sua câmera para esse QR Code ou acesse o site bandbet.bet.br. A gente fala sobre o futebol brasileiro, mas também tem futebol na Europa, né? Com tarde aqui no Brasil, noite na Europa, de decisão em semifinal da Liga Europa, né, O primeiro jogo entre Atlético Bilbao e Manchester United, assim como a gente falou anteriormente aqui no Band Placar sobre o Tottenham, o Manchester United também não fez uma campanha brilhante na Premier League, lá para baixo da 10ª posição, apesar de não ter corrido nenhum risco de rebaixamento, longe disso. Mas é uma equipe que está empolgada pela classificação das quartas de final e vai em busca nesse jogo fora de casa de tentar essa vitória para trazer a vantagem depois. Tem um sabor muito especial para o Atlético Bilbao essa partida, porque a final da Liga Europa será no estádio deles, na Catedral de San Mamés, né? Assim como o jogo de hoje, né? E esse time do Atlético Bilbao tem um desfalque importantíssimo, que é o Sunset, meio-campista, jogador que é o principal criador do jogo, do técnico Ernesto Valverde, que foi técnico do Barcelona, inclusive. Então a gente vê mais à frente 2 jogadores de muita qualidade, os irmãos Williams, Iñaki Williams e Nico Williams, o Nico, jogador da seleção espanhola. O Iñaki optou por jogar pela seleção de Gana. O Guruceta joga mais à frente no comando do ataque e aí tem um grande goleiro ali, o Unai Simon, que é o titular da seleção da Espanha, e o Vivian, que é um jogador também com passagem pela seleção da Espanha, zagueiro, né? Existe uma raiz basca muito importante nesse time do Atlético Bilbao, que durante muito tempo não aceitava, na maior parte da sua história, não aceitava jogadores sequer nascidos
fora do País Basco, né? Uma coisa muito enraizada, um orgulho, né? Diferentemente da Real Sociedad, que é do País Basco também, sim, de San Sebastián, mas não é tão enraizada na cultura basca como é o Athletic Bilbao. Do outro lado, o Manchester United, que fez uma campanha terrível na Premier League, né? Que se classificou graças ao gol do Maguire nas quartas de final, no finalzinho das quartas de final da Liga Europa, jogando no Teatro dos Sonhos em Old Trafford, né? O Maguire acabou salvando a equipe do Manchester United, que agora chega para enfrentar o Athletic Bilbao, para mim, embaixo o Manchester United, que é treinado pelo português Rubem Amorim, que dirigiu a equipe do Sporting de forma muito boa, por isso foi alçado à condição de ser um técnico de Premier League. Eu vou colocar na tela para você as melhores oportunidades do mercado para esse jogo. Você aponte sua câmera para esse QR Code que está aqui em cima e vá aqui no botão UEFA Liga Europa. E aí você já tem Athletic Bilbao e Manchester United, com ambas as equipes marcando. E jogador para marcar a qualquer momento, Bruno Fernandes, o craque do Manchester United, jogador português. Lembrando que o Zirkzee não joga na condição de centroavante, vai jogar o dinamarquês Højlund. Mas o Bruno Fernandes é grande candidato a marcar gol sim, então vamos nessa. Em BandBet Multiplica, com odds turbinadas e exclusivas para você, pagando R$ 5,75 contra R$ 5,00 do mercado em média, que está comendo poeira diante da BandBet. O que eu sempre falo por aqui, Aline? Jogue com responsabilidade só para maiores de 18 anos. Até mais.